Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, você, querido ouvinte, que está aí ligado conosco na Rádio Impacto, esperando, 10 horas da manhã, o nosso encontro, segunda, quarta e sexta. Eu estou saudando também o pessoal do Facebook, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Aparecido já entrou ali na conexão. Que possamos ter aqui uma hora abençoada na presença do Senhor. Eu quero mandar uma saudação especial também para a Beth, a minha amiga lá de Boston. Ela tem sempre, nos acompanhado, assistido sempre os programas. E eu quero agradecer não somente a Beth, mas o grupo de irmãos lá de Boston que tem estado com ela. A Cida, a Mara, a Tia Du, o Jean, tá faltando uma. Bom, todos vocês que têm se unido a mim para sustentar a nossa missionária lá na Índia, nossa africana refugiada que está lá na Índia como missionária. E esses irmãos, eles se uniram com suas ofertas para me ajudar a completar o sustento mensal dessa família. E eu quero agradecer isso, aqui de público, que muitos outros irmãos possam atentar para os órfãos, as viúvas. Se cada um de nós imagina, se cada um de nós adotasse o cuidado de uma família, seria maravilhoso. A gente poderia atenuar muito o sofrimento no mundo. Mais tarde nós vamos falar sobre 2 terremotos que aconteceram esse final de semana. Realmente o chão vai tremer, o céu vai se abrir e nós vamos ver a glória do Filho do Homem. Jesus glorificado, assumindo a posição que ele já conquistou, de Senhor e Rei do universo, de Senhor e Rei de toda a terra. Olá, Denver. Bom dia, que bom que você está conosco. Shalom para você também. O pastor, deixe-me voltar aqui, eu queria saudar um pastor que estava aqui às vezes a pessoa entra e sai muito rápido. Lá de Presidente Prudente. Um abraço, pastor. Eu já estive em Presidente Prudente, Eu tenho amigos ali numa fazenda bem próxima. E muito obrigada pela sua audiência. Denver mandou aqui uma mensagem, dia após dia, ano após ano, me deparo com diversos tipos de pessoas e culturas diferentes, E ele chegou à conclusão, algumas conclusões que depois, durante o programa, a gente vai, de repente, conversar um pouquinho, Denver, sobre o ministério maravilhoso que ele tem lá em Israel. Eu hoje estou
com uma camiseta, Jerusalém, escrita em hebraico, né? Eu tive o prazer de adquirir essa camiseta pessoalmente. E hoje eu estou trajando essa camiseta, né? Para estar abençoando o povo de Deus, Israel. Gente, eu acho a língua hebraica muito linda. E eu tenho tentado aprender o hebraico. Estou lá com o meu Duolingo no celular, fielmente fazendo minhas lições. Já aprendi um pouco, né? Quando eu estive ali em Israel, eu ficava toda contente quando eu reconhecia alguma palavrinha hebraica e eu sabia o que era. Mas, queridos, como de hábito, né? Vamos começar a nossa semana e o nosso dia com a palavra do Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta. Amém? E eu quero que você abra aí, hoje eu quero até que você abra, que você marque, deixe bem marcada esta palavra, Provérbios 8, 13. Eu não sou como o pessoal costuma falar, né, judaizante, porque vocês podem pensar, coloca música em hebraico, fala de Israel. Mas Jesus era judeu e eu amo tanto o Senhor que eu só posso amar o povo ao qual ele pertence, não é verdade? Então, Provérbios 8, 13 me chamou a atenção e eu comecei a meditar nessas palavras. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio, aí já é o Senhor falando, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer o Senhor é odiar o mal, não é só fazer o bem, você tem que ter um posicionamento de batalha, de guerra, de resistir ao mal. Tá? Você tem que odiar o mal e agir, né, de tal maneira que você mostre, né, o seu desagrado, resistir a todo tipo de mal. Isso é temer o Senhor. Temer o Senhor é odiar o mal. Aí o Senhor falou, odeio o orgulho e a arrogância. Então, se você teme ao Senhor, você tem uma luta contínua contra o orgulho na tua vida, contra a arrogância na tua vida, contra o mau comportamento e contra o falar perverso. Amém? Provérbios 3:7 também concorda com Provérbios 8:13 e diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Não pensa que você é esperto, que você vai chegar perto do fogo e que você não vai se queimar. Que você vai transgredir as leis espirituais do Senhor, algumas das quais a gente sequer entende, sequer alcançou ainda a revelação, e às vezes a gente transgride até mesmo as leis que a gente já conhece, né? As leis que a gente já sabe como funciona, a gente ainda assim transgride, né? Quanto mais as leis de Deus que a gente ainda não entendeu direito, não percebeu na palavra de Deus, às vezes a gente transgride sem querer, mas de qualquer maneira. Gálatas 6, 7, 8 diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Bom, eu acho que cada um de nós temos que parar e ver, né? Eu estou semeando para o Espírito, para colher vida, ou eu estou semeando para a carne, para colher destruição? Gente, o diabo, ele é legalista. Se ele pega você numa transgressão, numa falha, ele é o acusador dos irmãos. Ele nos acusa de noite diante do nosso juiz, que é Deus. E embora Jesus está diante do trono como nosso defensor, Jesus, ele não pode defender você se você não nomeou ele como advogado dele, né? Se você não o nomeou como seu advogado, como ele vai te defender? E como que a gente nomeia Jesus como nosso advogado? Você tem que ir até ele, contar a sua história, confessar o seu pecado, falar: olha, eu me meti nessa enrascada porque eu estou com esse pecado, você é meu advogado, eu sei que você pode me defender, né? Eu confesso o meu pecado, eu deixo o meu pecado, e eu sei que o Senhor já derramou o teu sangue no meu lugar, que o Senhor já foi punido por esse pecado no meu lugar. Sim, Jesus, então o Senhor tem autoridade de estar diante do Pai e clamar ao Pai que, né, esta dívida que eu contraí através do meu pecado e que está nas mãos de Satanás, que ela possa ser resgatada e que ela possa ser cancelada. Mas o que é que nós temos visto no meio da igreja? Mais uma vez vou repetir. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Aí nós temos duas dificuldades. Primeiro, porque a pessoa, né, como o Senhor está falando aqui, eu odeio orgulho, arrogância. E as pessoas, elas não confessam os seus pecados porque elas preferem ficar no orgulho e ficar andando com Satanás e ser destruída por ele. E por outro lado também, as pessoas que têm chegado a mim, porque eu sou ministra de cura interior, de libertação, elas chegam me dizendo o seguinte: há quanto tempo eu buscava alguém em quem eu pudesse confiar, com quem eu pudesse me abrir, e que essa pessoa tivesse conselho da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus para me edificar e não para me destruir, né? Que falasse da parte do Senhor, né? Então, às vezes eu penso como Jesus, muitas ovelhas sem pastor, porque elas estão em grande aflição, por anos, carregando um pecado não confessado, que está custando um preço altíssimo na vida daquela pessoa. Nós temos também outro tipo de pessoas que estão povoando as nossas igrejas, que elas sabem que elas estão transgredindo a lei do Senhor, mas elas não têm temor de Deus. E eu pensei, gente, essa pessoa não tem temor de Deus para estar fazendo isso? Às vezes líderes, né, se apropriando indevidamente das coisas que eles deviam usar, né, para o benefício do reino de Deus. E eu pergunto, esse povo não tem temor de Deus? Eles não sabem que cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Deus e que nós vamos ser julgados por cada atitude
por cada comportamento, por cada caminho errado, por cada palavra perversa que saiu da nossa boca? O Senhor odeia a boca perversa, o falar injurioso, que afronta, que ofende, né, que mente. Gente, isso é muito, muito sério. Quantos casais que se dizem crentes, que estão mantendo relações antes do casamento, ou que estão vivendo juntos sem estar casados? Eu estou falando é com você mesmo. Se você está nessa situação, ó, vou te falar uma coisa, você está numa situação de alto risco. Você está transgredindo uma lei espiritual de Deus. Você não vai escapar das consequências dos seus atos. Se você está em adultério, você não vai escapar das consequências dos seus atos. Não porque Deus vai te punir, não. Deus, ele quer ver você se arrepender. Para isso, ele enviou o Filho dele a esse mundo que sofreu terrivelmente pelos nossos pecados. O Senhor, ele quer te salvar, ele quer te resgatar, ele quer fazer como ele fez com o filho pródigo. Ele te ama, ele nos ama, ele não quer ver a criação dele destruída, por isso ele elaborou todo o plano da redenção. Mas existem leis naturais e leis espirituais, né? E aqui em Gálatas o apóstolo coloca, né, um exemplo de uma lei física para exemplificar a lei espiritual. Não se deixe enganar. Você sabe que a pessoa, quando ela está em pecado, ela está se deixando enganar pelo inimigo, porque o inimigo vem trazendo um monte de justificativa, uma porção de argumentos. Ah, mas eu estou justificado porque a minha situação é diferente, né? O meu pecado, ele não é bem pecado porque eu tenho essas e essas razões para estar vivendo dessa forma. Não, lei é lei, não existe, como eu vou dizer, não tem maneira de você amenizar isso, sabe? Você cruzou o sinal vermelho, não adianta você tentar explicar para o guarda que você deu um espirro, que você estava no celular, que você está com problema aquele dia, não adianta, lei é lei, né? Transgrediu, você vai ter que pagar a pena. O único jeito de você não pagar a pena da sua transgressão é você confessar o seu pecado. Tá certo que tá difícil encontrar pessoas confiáveis no meio da igreja, mas ora, pede ao Senhor, né, que te dê uma pessoa madura, uma pessoa espiritual e confiável, porque você precisa confessar o teu pecado. Irmã, você que cometeu aborto, mesmo antes de se converter, isso aí é um pacto de sangue com o inimigo. Isso vai ter consequências graves na sua vida, né? Ainda esses dias estávamos aí tocando nesse assunto de novo, né? Que quando a mãe comete um aborto, o próximo filho, ele vem num útero que, né, na verdade era um túmulo. Ele vai nascer onde foi o túmulo daquele bebê que foi sacrificado antes a Moloque. Foi estabelecido um pacto com o diabo. Então a próxima criança que nascer, né, já nasce debaixo dessa aliança com as trevas, e o inimigo, ele vai querer se vingar, ele com legalidade, né? Então a coisa é muito séria. O pecado precisa ser confessado e precisa de ser abandonado. Se você não confessa esse tipo de pecado, olha, nós temos que levar todas as coisas a Jesus. Tudo que está em trevas, tudo que não foi confessado, né? A palavra diz, se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Mas sem confissão, Jesus, como seu advogado de defesa, ele não tem como fazer a sua defesa. Satanás, ele vai ter aquilo nas mãos dele, e ele vai chegar diante do juiz. Deus Pai vai falar, eu vou destruir, eu tenho legalidade, eu posso. Olha aqui, esta pessoa plantou, ela vai colher, como Paulo falou, plantou, vai colher. Não se deixe enganar, como eu estava dizendo. O diabo, ele vai tentar te enganar, né? Você vai encontrar argumentos para o seu pecado. Não se deixe enganar, tá bom? E você pode pensar que no seu caso, Deus vai abrir uma exceção à lei. Não tem jeito, você bota a mão no fogo, você queima. Então não seja sábio aos teus próprios olhos.
Teme o Senhor, aparta-te do mal. Não pense que você é esperto, que você pode dar um jeitinho. Você tem que buscar conhecer muito bem as leis que regem o reino de Deus, porque o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Porque se você transgredir, ainda que você não sabia, não tem jeito, tá? De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E se você semeia para carne, você vai colher destruição. Tudo que tem a ver com carnalidade vai trazer destruição na sua vida. E como eu disse, não é Deus que está te punindo. É o diabo que tem legalidade, direito de destruição na sua vida. E aí você ora, você pede para Deus, e você fala, por que Deus não me atende? Por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus não muda a minha situação? Ora, voz do que clama no deserto, né? Endireitai os caminhos do Senhor, fazem reta as veredas, né, do nosso Deus. Busca onde você caiu, busca as veredas antigas, retoma o teu caminho de santidade diante do Senhor, amém? Olga Roque, querido, deixando uma mensagem aqui, falando conosco no Face, ela diz assim, grande desafio de vida digna na presença de Deus, grande desafio de uma vida digna na presença de Deus e como testemunho para outros. Deus abençoe estas palavras. Sim, Olga, Deus abençoe estas palavras, que elas estejam entrando, né? Como uma espada do Senhor nos corações, para que haja conserto, para que haja salvação, porque o juízo de Deus vai começar pela casa do Senhor. Um abraço aí também para Lilian Rosa Martins, aí nos assistindo. Ira Rosa, um abraço também. Deus te abençoe, né? Que o Senhor esteja tocando cada um que tem caminhado conosco nessas manhãs e que as minhas palavras realmente não voltem vazias, mas que elas possam, né, agir e trazer mais vida para o meio da igreja de Juiz de Fora e para as vidas dos irmãos, outras igrejas que estão nos assistindo, como o pastor lá de Presidente Prudente, que passou a mensagenzinha dele assim rápida. Obrigada, pastor. Você tem que ver um jeitinho que a sua mensagem fique no vídeo, não sei como é isso. O Denver sumiu ali da telinha também. O Denver, você está convidada a reaparecer no Face. O Denver era daqui de Juiz de Fora e ele se mudou para Portugal. E ele está vivendo em Portugal e desenvolvendo um ministério lindo lá de levar os cristãos de volta para Israel. Né? Não os cristãos, desculpem, levar os judeus, né, que estão dispersos pelo mundo afora de volta a Jerusalém. Queridos, estávamos falando aqui em Provérbios o quanto o Senhor odeia a boca perversa, o falar injurioso, né? O Senhor odeia a calúnia. Uma vez que uma inverdade sobre alguém, ela é lançada, minha mãe gosta de falar que era como um saco de penas que se agita, sobe um monte, chega no alto do monte, você solta um saco de penas e depois você tenta recolher todas as penas para ver se você vai conseguir. Você não vai conseguir. E se você falou algo da vida do irmão que você não tinha certeza, se você caluniou, né, você falou algo que desabonasse a vida de uma outra pessoa, você pode pedir perdão para ela, mas o estrago feito, você não consegue consertar. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca, porque o Senhor falou que nós vamos prestar contas de cada palavra frívola, de cada palavra impensada que nós falamos. Nós vamos prestar contas dessas palavras no dia do juízo
Ai, 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 quanta coisa a gente fala que a gente devia vigiar, né, a nossa boca. A Bíblia é cheia de advertências nesse sentido, né? Bom, e agora a mentira, gente, ela se tornou uma operação de engano sem precedentes. Estava assistindo uma reportagem, né, sobre a questão da internet. Você sabe que eles têm robôs, não robôs físicos, né, robôs na programação dos computadores, que eles nomearam esses robôs de Pinóquio, porque Pinóquio era aquele boneco que quando mentia o nariz crescia, né? Ainda bem que hoje o nariz não cresce, porque de repente, né, no meio dos nossos irmãos, no meio de nossas irmãs, a gente podia aí, né, encontrar no corpo de Cristo muito nariz grande, né? Ainda bem que não cresce, né? Deus é misericordioso. Mas então eles criaram esses robôs eletrônicos, eles conhecidos como Pinóquios, para espalhar notícias falsas. De segundo em segundo, esses robôs, eles são programados de 2 em 2 segundos, coisa pouca assim, eles vão lançando nas redes sociais, em todos os canais de mídia, eles vão lançando uma notícia falsa. E essa notícia falsa, ela alcança, né, o status de verdadeira, porque eles vão postando muito, muito, como se, e não tem jeito de você saber que eles não são pessoas reais que estão falando aquelas coisas. E eles chegam à sofisticação de que mesmo quando você vai verificar a notícia, você vai cair num site assim muito conhecido, né, muito sério, que vai falar, bom, tá nesse site sério aqui, então é porque é uma notícia verdadeira. E essas notícias, elas vão sendo replicadas, né, eles estão investigando porque na eleição do Trump houve, né, a interferência de notícias que foram disseminadas, notícias falsas. E essa reportagem no Brasil alertava para as eleições que vão acontecer aqui no Brasil no dia 7 de outubro. Já tem equipes estruturadas, contratadas, pelo que eu entendi, que já estão trabalhando para disseminar notícias falsas que vão influenciar toda a opinião de todas as pessoas, tá bom? Para que elas, então, votem no candidato e não votem no outro, né? Então, uma operação do engano inimaginável, um esquema para que as mentiras pareçam verdadeiras e você jura que aquilo é verdadeiro, né? Outro dia mandaram, assim, eu achei estranho no WhatsApp, o presidente Trump e alguém que parecia um comediante, qualquer coisa assim. Aquele homem começou a brincar com ele e a desafiá-lo, assim, com brincadeiras bobas. Pegou a gravata dele, começou a sacudir e tal. Ele virou a mão na cara do homem, deu uma bofetada nele, e aí o segurança do Trump vira aquela confusão e tal. Eu falei, gente, que é isso? Como assim? O que é isso aqui que aconteceu? E eu fui investigar, e atrás, assim, né, na imagem, eu vi um nome, Wrestlers, e eu fui pesquisar, era um site, ali é de luta livre. Então, tudo aquilo era uma encenação, com o sósia do presidente, que você falava, eu fiquei impressionada. Gente, não dá mais para confiar em nada do que você vê na internet, ok? Ninguém mais pode confiar em nada do que ouve, nada do que vê através da mídia. Tudo pode ser manipulado. E o que eu vejo é uma guerra entre a mentira e a verdade. E a verdade tem nome. A verdade é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Vejam bem como estão as coisas. Olha o perigo dessas eleições no Brasil, essas notícias fakes, né, que é uma expressão inglesa para falsas, para manipular todas as pessoas. O que é que a internet, como que o inimigo está usando a internet? Para promover o caos, a insegurança,
porque você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que aprender a ouvir o Espírito de Deus. Temos que aprender a seguir a voz do Espírito de Deus. Até mesmo para você votar nas eleições. Você vai falar, não vou votar. Ué, se você que tem o Espírito de Deus, que pode ouvir o Senhor, que pode votar orientado por Deus, para que você faça a diferença. Se você é incapaz de fazer isso, como é que vai ficar? Então, você vai entregar o destino da nação, o destino da igreja brasileira, os propósitos de Deus para o Brasil, você vai deixar, então, na mão do diabo, para ele fazer o que quiser. Porque você acha que Deus não tem poder suficiente para fazer alguma coisa através da sua vida. Porque além de ouvir e seguir o Espírito, né, nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos diante de Deus, nós vamos estar diante do tribunal de Deus e até mesmo, né, do nosso posicionamento com relação à nossa nação. Nós temos não somente que buscar orientação aonde está a verdade, quem realmente é confiável, e só Deus vai poder te falar isso, porque a mídia está na mão de Satanás para te enganar. Como principalmente nós precisamos orar, o único poder capaz, gente, de impedir que Satanás realize os propósitos dele é a intercessão, é a oração intercessória. São os intercessores que sabem como guerrear as guerras do Senhor, que se santificaram, que têm se santificado, que têm se entregado totalmente ao Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos guerrear como convém, nós não sabemos nada, nós precisamos da assessoria do Espírito de Deus, né? Então, é santidade, gastar tempo na presença do Senhor, aprender a andar segundo o Espírito, porque senão você vai ser tragado pela operação de engano que está agindo de maneira tão terrível no mundo. Gente, os noticiários internacionais todos estão mostrando a guerra ali na Síria. Eu falei com vocês sobre isso ali em Ghouta Oriental. É uma população de mais ou menos 400 mil pessoas aprisionadas naquela região da Síria. E o governo de Bashar al-Assad, ele está... Bashar al-Assad? Bom, é aquele homem que tem bombardeado o próprio povo dele. Até armas químicas foram usadas, né? E foi feito um vídeo que a ONU mandou cessar fogo, eles não estão obedecendo. Nós temos que clamar pelo povo da Síria. Estava falando de terremotos, né? Um terremoto de 7,5 atingiu Papua Nova Guiné esse domingo.
No início desse ano, a Papua já evacuou a população de várias ilhas ameaçadas pela erupção de vulcão, né, de vulcões. A Papua ela fica na região conhecida como Anel de Fogo, que é uma linha de falhas sísmicas que circundam o Oceano Pacífico, no Oceano Pacífico, né? Aquela região onde teve aquele tsunami que destruiu grandemente. Também precisamos clamar em favor da Nigéria. A Nigéria, quase 300 meninas foram raptadas, né, alguns anos atrás. E agora, de novo, mais de 100 meninas desapareceram após outro ataque do grupo jihadista, né, que faz essas guerras santas do islamismo, que nada mais são do que terroristas. Esse grupo Boko Haram entrou na escola na Nigéria e levou mais 100 meninas. Parece que 76 foram resgatadas, mas lógico, cheia de traumas, né? 13 continuam desaparecidas e 2 foram encontradas mortas. Em seus 8 anos de atuação, o grupo islâmico radical já ceifou mais de 20 mil vidas e obrigou mais de 2 milhões de pessoas a fugir dos ataques violentos, deixando para trás casa, vida e passando a viver como refugiados, né? Nós temos falado muito da questão dos refugiados. Agora também o pessoal da etnia Fulani, lá na Nigéria também, né, são muçulmanos, eles estão atacando os cristãos nas vilas e mais de 7 pastores foram mortos, 14 diferentes vilas já foram atacadas. Então hoje na nossa oração vamos estar orando, né, pela Nigéria, pela Síria, pelo pessoal do Rio de Janeiro que tem enfrentado, né, a questão dos alagamentos, das chuvas, ok? Vamos orar de uma vez, um instantinho. Não tenho nada pra te dar, mas dentro de mim existe um coração preparado pra te amar. Tu não desistes de mim e enxergas em mim meu valor. Mesmo não te vendo, sei que estás aqui, Senhor. Antes de orar, olha só, eu abri o site do Missão Portas Abertas. Olha, veja bem a questão da igreja perseguida como está no mundo, né? No Iraque, os missionários estão reconstruindo quase 700 casas de cristãos que foram destruídas pelo Estado Islâmico. O crescimento dos evangélicos no Chile está motivando indígenas a incendiarem as igrejas no Chile. Tá? A mulher se converte ao evangelho e sofre hostilização, estrupada por parente do marido. Isso deve ser um contexto também, né, dentro desses países de perseguição. Aqui é um outro título. Era odiado por crer em Jesus, diz mãe de adolescente cristão assassinado na escola. Muçulmano espanca a esposa cristã e expulsa de casa com bebê porque recusa em negar Jesus. Conduta de cristãos secretos leva o oficial da Coreia do Norte que os espionava a se entregar a Jesus. Tem notícias boas também. Jovem novo convertido é amarrado e espancado pela família por 12 horas para negar a Jesus. Todas essas aqui são matérias, né, que teria que abrir para ver aí os detalhes, né? Mas aqui você já dá para imaginar em que nível está a perseguição. Nós temos falado da perseguição na Índia, né? Gente, tem um vídeo que vira e mexe, uma notícia, que vira e mexe o pessoal posta essa notícia de novo, já tem nem sei quantos anos que esta notícia está sendo postada sobre perseguição. Na Índia, falando urgente, essa noite, né, os hindus, eles vão queimar não sei quantas igrejas, matar não sei quantos missionários, começa a orar urgente e tal. É uma notícia assinada pela Nilza. Gente, essa notícia é muito, muito, muito antiga. Ah, mas e daí? Vai levar a gente a orar pela Índia? Não é bem assim, porque na hora que for sério,
né? O problema da internet é esse, né? Igual a criança que gritava, socorro, socorro, o pessoal ia socorrer. Ah, eu tô brincando, eu tô brincando. O dia que aquela criança gritou socorro, ninguém foi acudir quando era verdade, né? Porque se você vê uma notícia que é mentirosa, 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 você fala assim, deve ser mais uma notícia mentirosa. Então, quando realmente nós precisamos, né, que você dobre seus joelhos e ore, você não vai saber quando é verdade, quando é mentira. Então, até, né, por um compromisso com a verdade, nós vamos realmente tomar a decisão séria de não acreditar nas coisas que eles nos enviam pelo Facebook, pelo WhatsApp, ok? E tomar este compromisso de não passar para frente antes da gente checar se aquela notícia é verdadeira. O que tem? Que tem isso, né? Você está contribuindo para a falta de credibilidade. Então, quando realmente vamos necessitar, né, desse instrumento poderoso que é a internet, ele já não vai ter mais valor. Então, nós precisamos cuidar com isso. De Sião, quem subirá ao monte de Sião? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Eu vou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Eu vou subindo a montanha. Voz do que clama no deserto. Eu vou tentar compartilhar pelo menos um pouquinho daqueles 7 dias de intercessão em Allahabad, porque o tempo novamente já está correndo. Castro de Castro, assistindo no Face. Olá, que bom que você está aqui com a gente. Mas eu estava contando, né, que eu estava na Índia. Essa experiência aconteceu. Eu cheguei à Índia, vindo da China, em julho de 2010. E depois de ficar um tempo em Faridabad, eu me desloquei para a capital Delhi. E quando foi abril de 2011, eu separei 7 dias. O Senhor me enviou mais ao norte, na cidade de Allahabad, que fica no estado de Uttar Pradesh. E esse nome até significa lugar da habitação de Deus, mas na verdade é um lugar de peregrinação. Eles acreditam, né, ali se encontra o rio Ganges e o rio Yamuna, que são 2 maiores rios da Índia, e eles acreditam que esses 2 rios juntos geram o Sarabasti, que seria um rio sagrado. Então eles vão ali se banhar nessas águas. E então eu estive 7 dias ali concebendo algo que estava no coração de Deus para a Índia. E durante esse tempo o Senhor ele foi falando comigo. Primeira palavra que o Senhor me deu foi em Naum 1:2. O Senhor é Deus zeloso e vingador, reserva indignação para os seus inimigos. Ele faz todos os rios secarem, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Depois que eu saí da Índia, eu tive notícia, quando eu estava lá, havia uma seca muito grande, os leitos dos rios estavam secos, mas de repente houve uma inundação tamanha que arruinou, né, muitos templos hindus que estavam ali no caminho daqueles rios. Uma estátua enorme, que eu passei por ela, né, claro, eu falei, Senhor, destrói este ídolo, e ele foi destruído, né, maravilhoso, né, quando Deus ouve as nossas orações. Joelson Rodrigues, também no Facebook conosco, seja bem-vindo. Então, Naum 1:14, eu destruirei as imagens de escultura e lançarei fora os ídolos que estão no templo de seus deuses. E nós vimos isso acontecendo ali. Em 18 de julho de 2013, Allahabad registrou uma enorme inundação que destruiu a estátua gigante da divindade Shiva, né, que é uma coisa de morte. E olha só, sobre essa divindade Shiva, eu coloquei aqui, a imagem da divindade hindu Shiva fica submersa no rio Ganges, em Rishikesh, norte do estado de Uttarakhand, na Índia.
A força das águas provocou grandes danos à região conhecida como a Terra dos Deuses, em referência aos diversos templos espalhados pelo estado. Mais de 150 mil pessoas foram resgatadas e milhares ainda estavam desaparecidas. O número de mortos, né, eles esperavam que ainda ia aumentar. Isso aconteceu em 2013, tá? As enchentes e os deslizamentos de terra, né, foram enormes, tudo ali no norte da Índia, provocaram 560 mortes, né, e ainda ia subir mais esse número. Foi um desastre que foi considerado como um tsunami do Himalaia. Né? Então, você vê ali que algo aconteceu na batalha contra o inimigo. Não foi Deus quem mandou essa destruição. Mas quando você confronta o inimigo, você enfraquece o poder dele. Tudo que estava apoiado, né, naqueles pilares de iniquidade tende a ruir. Em 2016, houve nova inundação ligada ao transbordamento do rio Yamuna, que foi igualmente grave, né? Onde eu fui ali em Allahabad, eram os rios Ganges e Yamuna, eles se encontravam ali, né? Então, teve esse problema com Yamuna também. Quanto à seca, né, que o texto de Naum fala, desde o último verão que existiam previsões de que o Yamuna estaria secando. O Yamuna não está tendo mais peixes e até mesmo crianças estão podendo atravessar o rio a pé e ele era antes bastante profundo, tá? E eu havia profetizado, né, pelo Espírito de Deus, que o Senhor iria lavar a Índia de toda a sua imundície. E também que o rio Ganges e o Yamuna, eles iam secar como um sinal do poder de Deus. Eles são cultuados, esses rios, como divindades e as suas águas tidas como o sangue do hinduísmo que rega os templos situados em toda a sua extensão. No segundo dia, que eu estava lá orando, né, e como eu disse para vocês, a estratégia foi somente falar com o Senhor. Nunca me referi ao inimigo, nunca me direcionei ao inimigo, porque legalmente ele está entronizado, né? Nessas áreas de idolatria. Mas eu falava com o Senhor e o Senhor me respondia na palavra. O segundo dia foi Efésios 3, 14 e 20. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. O Senhor ali confirmando que, diante das minhas petições em favor da Índia, daquele povo, ele iria fazer infinitamente mais do que eu estava pedindo. No terceiro dia, o Senhor me deu uma palavra de Daniel 4, que fala da humilhação do rei Nabucodonosor, né, a árvore gigantesca que foi cortada. Ele se tornou um animal até reconhecer a soberania de Deus e que ele dá o reino a quem ele quer. E ele vai dar o reino deste mundo a quem de direito pertence, que é o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me ver aqui, 5 minutinhos temos e eu vou aproveitar para orar. Não nos esquecendo da situação de emergência da Venezuela, as pessoas ali fugindo aos milhares, vindo para o Brasil e para outros países que fazem fronteira com a Venezuela. Eles estão escapando por onde podem escapar. Cláudio Roberto da Silva, obrigada por ter vindo, né, assistir o programa conosco. Nós vamos estar agora, irmão Cláudio, nós vamos levantar um clamor, porque o nome desse programa é o clamor. O povo de Deus tem que clamar. Vamos clamar pela Venezuela, pela Síria, pela Nigéria, né? Eu sempre preparo mais do que eu consigo compartilhar, né? Eu gostaria de ter falado mais com vocês sobre a Nigéria, que está ali no norte da África, um país do norte da África. Me leva, Senhor, ao lugar da tua presença. Me transforma, estampa o teu caráter. Não podemos esquecer de orar pelo Brasil, pelas eleições no Brasil. E, por favor, eu quero você como um parceiro para estar orando pelo projeto Azra, ali na Índia. Estamos ali sustentando, abrimos escola para 60 crianças e Deus está fazendo coisas maravilhosas. Amanhã eu vou estar ministrando uma outra criança através do WhatsApp. Tá? Se você se lembrar de mim, por favor, esteja orando.
uma certa dificuldade, né, para conseguir alcançar essas crianças, mas a pastora Mona compartilhou comigo a visão de uma das intercessoras dela, né? Deus mostrou para essa intercessora que eles estavam num lugar assim um grande lugar, né? E ali estava sendo preparado o batismo e as crianças estavam ali, muitas crianças, para se batizarem nas águas. E isso é o nosso sonho, é isso que nós desejamos, ver essas crianças entrando no reino e se transformando em missionários mirins ali no meio de sua família e de sua comunidade. Para você se comunicar comigo, para saber mais sobre o projeto Asra, que é o projeto Esperança, o meu WhatsApp é 32 99195 9489. Repetindo para você, 32 99195 9489. É um prazer que você me adicione no seu WhatsApp. Isso já tem acontecido, né? Alguns irmãos como Sheila, né, se interessando e se envolvendo com essa iniciativa missionária que é o projeto Asra. Vamos orar então, queridos. Nosso tempo está como aquele marcador de tempo de areia que vai escoando entre os dedos. Mas vocês estão vendo, né? A minha voz, ela precisa de reforço. Quando orarem por mim, né, agradeçam ao Senhor por me dar uma voz sarada, clara, para que nós possamos continuar aqui nas manhãs com vocês. Pai querido, nós estamos em Tua presença, Senhor. O Teu povo recebeu essa manhã tanta informação, tanta carga de informação. Recebeu a Tua palavra, Senhor. Que, Senhor, essas palavras não voltem vazias. Que o Teu povo cresça nessa consciência, Senhor, da autoridade que eles possuem. Que quando abrimos a boca para orar, o Senhor escuta dos céus. O Senhor nos ouve. E o Senhor envia os Teus anjos. E o Senhor entra em ação. Por isso nos colocamos em concordância, Senhor, para clamar pela cidade de Juiz de Fora, pelo esse projeto, Senhor, de dar início novamente às caminhadas de oração em favor da nossa cidade, Senhor. Senhor, oramos pelo Brasil, abençoando a nação brasileira. Senhor, nós quebramos toda a palavra de maldição que tem sido lançada contra a nossa nação e abençoamos o Brasil. Senhor, nós quebramos todas as palavras de maldição que têm sido lançadas contra os líderes da nação, contra as autoridades que estão constituídas na nossa nação. E nós declaramos bênção sobre cada um deles. Porque, Senhor, quando nós abençoamos, é o momento em que o Senhor pode agir e mudar todas as coisas. Declaramos o Brasil nação abençoada do Senhor. Declaramos o presidente Temer e todos os que estão exercendo qualquer tipo de autoridade. Pai, nós os declaramos abençoados em nome de Jesus, que o Senhor tome essas vidas, Senhor, e haja através de cada um deles, porque toda autoridade pertence a Ti, Senhor. E por isso nós cancelamos toda falsa autoridade, Senhor, que a Tua verdadeira autoridade seja estabelecida, Senhor, sobre a nação brasileira. Pai querido, levanta um povo forte nesta nação, um povo com a visão daquilo que o Senhor quer realizar através do Brasil, Senhor. Deus, nós queremos ainda, Senhor, estar levantando a Tua igreja perseguida diante de Ti. Tantos estão pagando um altíssimo preço pelo testemunho, Senhor. E nós, às vezes, não temos temido ao Senhor, nós não temos, ó Deus, nos preocupado com o nosso testemunho, o testemunho de Cristo Jesus através das nossas vidas. Senhor, nós te pedimos perdão, porque às vezes não damos o testemunho que deveríamos dar. E por tão pouca coisa mentimos, ó Deus, por tão pouca coisa, Senhor, damos lugar à nossa carne e abandonamos, ó Deus, os mandamentos da Tua lei que nos protege e que nos traz vida, Senhor. Porque os Teus mandamentos são bons, eles trazem vida. Senhor, acorda o Teu povo, Senhor. Acorda o Teu povo, Senhor. Que o pecado, Senhor, seja trazido à luz no meio da Tua igreja. Que tudo que está no oculto venha à tona, Senhor. Porque precisamos de uma igreja santa, Senhor. Uma igreja forte. Uma igreja, Senhor, que não dá legalidade ao inimigo, mas que possa lutar contra ele, Senhor. Pai querido, levantamos diante de Ti o Congo, Senhor. Começamos a falar sobre o Congo, como
teus filhos estão ali enfrentando tão grande perseguição no Congo. Tem misericórdia da tua igreja no Congo. E, Senhor, nós clamamos salvação para os perseguidores que estão ali no Congo. Senhor, Deus, nós choramos sobre esta situação da Síria, Senhor. Sabemos que muitas legalidades foram dadas ali, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, ó Deus, que abriram e continuam abrindo porta para a destruição das vidas naquele lugar. Colocamos este presidente da Síria, Senhor, diante de Ti, ó Deus. Ele tem sido instrumento, Senhor, nas mãos do inimigo, mas nós abençoamos a vida dele, que ele se quebrante. Ó Deus, que o Senhor tenha acesso a este homem, que ele dobre os joelhos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, executar os Teus propósitos através da vida do presidente da Síria e não Satanás, Senhor. Porque nós entregamos este homem em Tuas mãos, Pai. Pai de amor, socorre as crianças que estão em meio à guerra, apavoradas, feridas, perdidas de seus pais, ó Deus. Senhor, tem misericórdia dos pais que têm perdido os filhos, ó Deus. Tem visto seus filhos morrendo, Senhor, de maneira irracional, Deus, por coisa alguma, Senhor, que se justifique, Pai. Tudo uma briga pelo poder, papai. Ó Deus, intervém ali na Síria. Eu estou clamando junto com o teu povo. Intervém ali na Síria, Senhor, em nome de Jesus. Visita a Coreia do Norte, aquele lugar que está com tanta treva, Senhor. Fortalece os teus filhos ali na Coreia do Norte. Senhor, que o teu povo se interesse mais por saber o que está acontecendo no mundo. Por saber onde tem cristãos sofrendo neste mundo, para que nós possamos nos compadecer e clamar, Senhor. Clamar pela tua igreja perseguida, Pai. Senhor, essas meninas que foram raptadas, cura as feridas, Deus. Cura as feridas dessas meninas, ó Deus. E esse grupo Boko Haram, que este grupo se desfaça em nome de Cristo Jesus. Que eles sejam conquistados pelo poder do teu evangelho. Senhor, te agradecemos pela tua igreja orando conosco, pelo pessoal no Facebook orando conosco, Senhor. Que nós realmente possamos usar a mídia, Pai, para nos unir em oração, que é o maior poder que existe, Pai. É o único capaz nesse momento, Senhor. É o poder da oração, da intercessão, porque nós podemos muito. A súplica do justo, a súplica fervente pode muito em seus efeitos. Mas é preciso, Senhor, que encontremos esses justos no meio do teu povo e que eles possam vir, Senhor, amanhã, 1h da tarde. Se você quiser se juntar a nós, né, eu vou estar ali na Avenida dos Andradas, 553, apartamento 507B. Eu vou estar intercedendo pelo Brasil, pelas nações. Se vocês quiserem se juntar a mim na intercessão, vai ser uma bênção, ok? Se você quiser me conhecer, fique à vontade. Nós precisamos unir forças para combater o bom combate da fé. Queridos, eu já vou estar deixando vocês, porque o tempo já se esgotou. Eu me despeço do Romildo Toni, que também está ali no Face conosco, Cláudio Roberto, o Joelson, aqueles que eu sei que estão no Face, mas desaparece, né, da tela o nomezinho da pessoa. Muito obrigado por estarem conosco. E olha, você da Rádio Impacto, que tem fielmente ligado à rádio, me acompanhado neste programa, eu gostaria de saber que você está aí comigo. Entra no meu Facebook, no meu WhatsApp, me manda um recadinho falando: olha, eu estou te acompanhando nas manhãs de segunda, quarta e sexta. Isso vai me alegrar o coração, saber que você está aí comigo, que você está recebendo, né? Que você está sendo abençoado, que você está sendo abençoada através deste programa, porque nós usamos a nossa boca para tanta coisa que não edifica, mas nós podemos usar a nossa boca para muita coisa boa também, para abençoar, né? Para abençoar, que é para isso que nós fomos chamados, para ser bênção.
E se você plantar bênçãos, o que é que você vai colher? Mais bênçãos. Ali, Elisângela Godoy também conosco no Facebook. Recebe a bênção do Senhor sobre a vida de vocês nesta manhã. Eu declaro cada um que está comigo abençoado em nome de Cristo Jesus. Eu quero plantar mais bênçãos na tua vida. Eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem me dado para que Ele possa ainda repor mais e mais com bênçãos, porque é assim que vive o povo de Deus, plantando coisas boas, colhendo coisas boas, porque nós somos chamados para a glória de Deus. Até quarta-feira, se Deus assim permitir, né? E eu espero, né, te encontrar com saúde e que a minha voz cada dia esteja mais sarada e mais limpinha. Um grande abraço, fica na paz do Senhor. 10h58. Camelote, primeiro restaurante medieval de Juiz de Fora.